O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Uma leitura desatenta do versículo 15 de Lucas capítulo 18 pode nos levar a pensar que os discípulos estivessem impedindo as crianças de irem a Jesus. Embora essa fosse uma consequência do que eles faziam, na verdade eles criticavam os que levavam as crianças. Ali diz: o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isto, os discípulos repreendiam os que as tinham trazido. Lucas 18, versículo 15. Você pode causar um grande estrago à obra do Evangelho atrapalhando os que querem levar as pessoas a Jesus. Chamamos a isso de evangelizar. Porém, evangelização não é tarefa da igreja ou de alguma missão ou organização, mas de cristãos, individualmente. Para isso, alguns recebem de Cristo o dom de evangelista, conforme explicado em Efésios capítulo 4, versículos de 8 a 11, onde diz que quando Cristo subiu em triunfo às alturas, deu dons aos homens e ele designou alguns para evangelistas. Como ocorre com os outros dons, citados no mesmo capítulo, na mesma passagem, nenhum homem ou curso teológico pode fazer de alguém um evangelista, ou tirar tal dom que a pessoa tenha recebido, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Eu conheci uma vez o pastor de uma denominação que me confidenciou: Mário, eu não sirvo para ficar no púlpito ensinando crentes e nem tenho jeito para visitar os membros da congregação. O meu prazer é estar nas ruas pregando o Evangelho. Ele tinha sido consagrado pastor, entre aspas, por sua religião, mas o seu dom era de evangelista. E a responsabilidade do evangelista é para com o seu Senhor, e não para com uma organização, ou igreja, ou qualquer coisa assim. Mesmo os que não têm o dom de evangelista podem fazer o trabalho de um. E parece ter sido esta a razão de Paulo dizer a Timóteo: faça a obra de um evangelista, ou faça o trabalho de um evangelista, em 2 Timóteo 4:5. E antes que você pense que é só falando que se conduz alguém a Cristo, veja o que Pedro aconselha as esposas de maridos incrédulos. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Isso está em 1 Pedro 3, de 1 a 2. Sempre que os homens tentam interferir nos dons que são dados por Cristo, acabam atrapalhando o trabalho daqueles que querem levar adultos e crianças a Jesus, como acontecia com os discípulos nesse capítulo. Mas existe uma outra maneira de colocar tropeços à salvação de alguém, conforme nós veremos nos próximos 3 minutos. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.